Luiz Fabiano na área, cruzamento, Kardec, olha a bola pro Lucas, olha a chute do Lucas aí! E o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira! Salve, salve rapaziada, ligado aqui no canal do Barbudo Tricolor, eu sou o Oscar, vocês já me conhecem e hoje a gente vai falar aqui de Alexandre Pato, porque que ele não deve ser contratado em hipótese nenhuma pelo São Paulo. Também vamos falar aqui de Nicão, porque que ele deve ser contratado e o Pato não. Tudo isso eu vou detalhar aqui para vocês no vídeo de hoje. Antes de mais nada, sempre lembrando para vocês, nosso parceiro oficial e melhor casa de apostas, Sportsbet.io. Escaneie esse QR Code que está aqui na tela, tá? Que você vai criar sua conta. Ao criar sua conta, você apoia diretamente o São Paulo e também o Barbudo Tricolor. Aí na descrição vai estar o link de todas as minhas redes sociais, Twitter, Twitch, TikTok, Instagram. Lá no TikTok, também no Instagram, eu coloco palpite para quem não é do meu grupo VIP de apostas, tá? E também aí na descrição vai estar o link da minha loja de camisas de time, para você garantir o seu manto, seja ele do São Paulo ou de qualquer outra equipe. E sempre lembrando para você que se você ainda não é inscrito aqui no canal do Barbudo Tricolor, se inscreve aí, ativa o sino para você não perder nada do que acontece. Todos os dias aqui eu trago informações e também resenha para conversar aqui com você, para trocar ideia com você e refletir algumas coisas que acontecem aí com o nosso São Paulo. Então vamos lá, pessoal, vamos começar falando aqui a respeito do panorama geral. Por que esses dois jogadores estão sendo especulados no São Paulo? O Alexandre Pato ele tem contrato até o começo do ano que vem com o Orlando City, que é o time lá da MLS que ele foi quando ele saiu aqui do São Paulo. Quando ele saiu do São Paulo, na verdade, houve o interesse do Internacional em contratar o jogador, porém esbarrou na questão financeira que eu vou abordar daqui a pouco. E aí o Pato depois fechou com o Orlando City, foi jogar na MLS. Após ele fechar esse contrato e jogar lá, né, teve uma galera falando, o Pato e tal, foi pro Orlando City, mas não serve pro São Paulo, como é que pode isso? Como é que o São Paulo se desfez de um jogador como Alexandre Pato? E aí teve toda aquela situação dele abrir mão de em torno de 30 a 35 milhões de reais, com certeza complicar ainda mais a situação financeira do São Paulo. O Pato abriu mão disso e foi para o Orlando City. Só que agora o contrato dele vai acabar. Não existe interesse do Pato em renovar com o Orlando City e do Orlando City renovar com o Pato. Então o Pato logo vai ser um jogador sem clube e ele já está aberto aí para negociar com outras equipes abertamente. Ele fez uma live no Instagram e deixou muito claro a sua intenção em voltar a jogar no São Paulo. Outra coisa que deve ser levada em conta aí nesse momento é o excelente relacionamento que o Alexandre Pato tem com a diretoria do São Paulo. Ele teve um problema com o técnico Fernando Diniz, eu não sei se vocês vão lembrar, mas na época o que aconteceu foi basicamente o seguinte: o Alexandre Pato chegou enquanto o Cuca era o técnico do São Paulo. Quando ele ficou à disposição para jogar, era o Cuca o técnico. Na verdade, ele foi contratado ainda quando o Mancini era o treinador do São Paulo. Mas aí ele só vai conseguir jogar, porque ele não podia jogar no Paulistão, ele começa a jogar só quando o técnico já era o Cuca. O Cuca tentou por diversas vezes, também teve problema de lesão do Alexandre Pato e ele não conseguiu utilizar o jogador, que foi um pouco utilizado com o Fernando Diniz. Mas se você for lembrar mesmo, só tem uma atuação em grande nível do Alexandre Pato, que é aquele jogo do clássico contra o Santos. Os demais clássicos aí, inclusive esse que vos fala, ficou muito bravo com o Pato, né? Porque jogo contra o Corinthians, o cara tá andando em campo, jogo contra o Palmeiras, parecia que ele não tava nem aí pra partida. Então, certamente, é um jogador que me irrita muito a atitude dele em campo, a atitude dele como jogador. Então, assim, ele teve essa atuação contra o Santos e depois do Santos não teve mais nada. E aí, no começo do Paulistão do ano seguinte com o Fernando Diniz, teve todo aquele negócio lá do Pato Careca, com times de menor expressão, com times de Série D, de Série C do Brasileirão, ele conseguiu ter um desempenho razoável. Bom, ok, empolgante. Só que aí chega a pandemia, chega todo aquele tempo parado, depois o retorno da pandemia, ao que tudo indica, o Pato não voltou em sua plena forma, que é o que exige os times do Diniz, a preparação física dos times do Diniz, exige muito do físico do cara. Então ele não voltou no nível legal, o que fez que ele fosse perdendo espaço com atuações uma abaixo da outra. E aí naturalmente ele foi perdendo espaço até que ele estava sendo colocado frequentemente na reserva e partiu para uma conversa, né, e com a diretoria para rescisão contratual. Nesse ponto eu não vou defender o Fernando Diniz, não vou mesmo, não vou nem colocar mérito nenhum ao Fernando Diniz. Basicamente, o Pato perdeu espaço com o Cuca e perdeu espaço
com o Fernando Diniz, ou seja, nenhum dos dois times de fato ele agregou em alguma coisa, porque você ganhar um clássico é excelente, com gols diretos aí do Pato, com o Pato jogando muito, é excelente, mas isso para um jogador que estava recebendo aí R$1 milhão por mês, desculpa, não é suficiente. E aí agora, depois que ele está livre para negociar com qualquer outra equipe em um novo contrato, talvez o seu último contrato, né, como jogador de futebol, ele quer voltar para o São Paulo. E aí a informação que parte do Jorge Nicola, sim, a fonte é o Jorge Nicola dessa grandíssima informação, é de que o Alexandre Pato estaria recebendo aí em torno de R$120 mil mensal, né? Tá recebendo em dólar, mas convertendo para real, dá em torno de R$120 mil que o Pato tá recebendo lá no Orlando City. E aí, explicando a situação do Nicão, o Nicão tem mais de 300 jogos pelo Atlético Paranaense, 6 títulos, podendo ganhar o 7º título agora pela Copa do Brasil. Certamente não vai ser um adversário fácil para o Atlético Mineiro enfrentar. O Atlético Paranaense sabe jogar decisão, já está acostumado e tem muito jogador bom, muito jogador de cabeça muito boa. E aí o Nicão, ele faz um negócio, cara, que poucos jogadores têm cabeça para fazer isso. O Nicão, ele tem muito tempo de Atlético Paranaense. Ele viveu uma transição do Atlético Paranaense que é sensacional. É um clube muito bem administrado. Um clube que tem muito claro o que eles querem e fazem de acordo com o seu objetivo. Então o Nicão pegou toda essa fase de um time estruturando, pegando jogadores bons, sabendo trabalhar o seu scout, chegando a títulos de Copa do Brasil, chegando a títulos já de Sul-Americana, chegando a títulos ali estaduais, chegando agora à sua segunda Sul-Americana e mais uma final de Copa do Brasil, podendo ganhar em uma final em cima do Atlético Mineiro e uma baita de uma grana. Para vocês terem ideia, o Atlético Paranaense está entre os clubes de melhor saúde financeira, mesmo não sendo um dos clubes aí que assinaram com a Globo, que tem os seus jogos transmitidos na Globo, né? Que é cota de TV ali que todos os clubes ganham uma bolada. O Atlético Paranaense não tem. E não é por isso que entra em dificuldade financeira, porque é um time muito bem estruturado e sabe o que quer. E assim, o Nicão pegou muitos títulos, ele tem vários e vários jogos aí pelo Atlético Paranaense, é ídolo da equipe e sai em alta. O Nicão nunca jogou tanto pelo Atlético Paranaense como ele está jogando nessa temporada. E a melhor coisa para ele é não renovar com o Atlético Paranaense, porque a torcida vai adorar ele para sempre, sempre vai querer o retorno do Nicão e ele sempre vai ser visto com bons olhos pela equipe lá do Paraná. E aí, em posição de negociação, ele ganha muito com isso, porque o Nicão, repito, nunca foi tão bom quanto ele está sendo nessa temporada. Porém, ele tem muita coisa ao lado dele nesse momento. Primeiro, você não vai ter que negociar com o Atlético Paranaense, que é um clube muito difícil de se negociar, de se fazer proposta, de se tirar jogador de lá. Eles realmente vendem muito caro. É o caso do Pablo aí, que o São Paulo pagou 25 milhões para tirar o Pablo de lá. Então não é fácil tirar jogador do Atlético Paranaense e o Nicão não vai ter essa dificuldade, já que o contrato dele vai acabar e ele só precisa assinar um novo contrato. O Nicão nesse momento tem 29 anos, ou seja, ele parte para o seu último grande contrato. Talvez depois desse contrato ele ainda vá para outras equipes, mas não vai ter essa valorização salarial toda, né? Até porque ele tá no auge de sua carreira. 29 anos, cara, ele ainda tem 2 a 3 anos aí em alto nível, com certeza. E eu falo isso não só porque eu gosto do Nicão, eu falo isso pela característica de jogo dele. O Nicão, ele começa lá, né? Eu comecei a acompanhar o Nicão pelo Ceará, quando ele jogava no Ceará. Cara, jogador muito explosivo, que sabe usar muito bem isso ao seu favor. O Nicão, ele tem aquela clássica jogada de cortar para a esquerda e chutar no gol. Um chute forte, um chute potente. E além disso, é um jogador que sabe agora armar o jogo. O Nicão, no começo da sua carreira, era um jogador muito mais veloz, de só correr. Parecido, por exemplo, com o Speed Mendonça. Hoje, ele é outro jogador. Ele não deixou de ter toda essa velocidade, né? Lógico que hoje ele já não corre tanto assim. Ele virou um jogador mais maduro. Ele parou de ser um jogador que é só um ponta. Ele consegue atuar ali como segundo atacante, como meio armador. Consegue jogar na outra ponta se for necessário para uma variação tática. É um jogador muito, muito útil. E como eu acabei de falar, é um jogador que auxilia também na armação. Guardado as devidas proporções, eu também não estou sendo maluco de comparar esses dois jogadores, mas o Nicão lembra um pouco o Everton Ribeiro, que
cai ali pela ponta direita sendo canhoto e consegue armar o time, consegue dar velocidade, consegue puxar contra-ataque e consegue ter qualidade técnica, qualidade de finalização para agredir o adversário. Nicão também tem outro ponto muito positivo, que é um jogador muito bom fisicamente. Dificilmente você vai ter o Nicão machucado e não estando à disposição da sua equipe durante a temporada. Para o momento atual do São Paulo, isso é muito necessário. A gente precisa de um jogador constante. Pode não ser um jogador brilhante que vai desequilibrar uma partida, como por exemplo o Hulk, o Keno, o Roger Guedes, mas o Nicão certamente é um jogador muito útil, que você vai ter ali a sua ponta bem resolvida, um jogador que vai ser titular e vai estar ali à disposição em todos os jogos e vai ter qualidade de chute, vai ter qualidade de cruzamento, vai ter qualidade em puxar contra-ataque. Ele dá muita opção. Falando agora aqui a respeito do Alexandre Pato, o Rogério Ceni já tinha deixado muito claro desde quando ele chegou. O time do São Paulo, ele precisa de velocidade, ele precisa de pontas que dê ali alguma forma dele variar taticamente a equipe, porque hoje a equipe é muito previsível, a equipe é lenta e a equipe depende de alguns cenários muito favoráveis para render tudo aquilo que pode. E até por isso, Rogério Ceni também queria um jogador mais físico no meio de campo, que é o caso do Ederson do Fortaleza, que ele indicou à diretoria. Também do zagueiro Benevenuto, que é um zagueiro muito rápido, que também joga lá no Fortaleza. Então, assim, o perfil de time que tá querendo montar o Rogério Ceni para 2022 pede um Nicão, mas não pede um Pato. Mas em hipótese nenhuma mesmo pede um Pato. Por que eu falo isso? O Alexandre Pato, quando ele foi contratado pelo São Paulo nessa segunda passagem, usaram a mesma prerrogativa de que ele viria para ser um atacante. Ah, o Pato ali como segundo atacante. Ah, o Pato ali como centroavante. Ele nunca foi. Ele nunca foi esse jogador. O Pato, quando ele rende melhor no São Paulo, quando ele rende melhor em sua carreira, ele estava jogando como um jogador mais aberto pela esquerda, né? Um jogador ali que puxa para dentro, guardado as devidas proporções de novo. Porque eu acho o Roger Guedes muito mais jogador do que o Pato. Ele joga igual o Roger Guedes. A diferença é lógico, aqui o Pato não tem vontade nenhuma e o Roger Guedes tem vontade e além de vontade tem muita velocidade. Então, assim, com a bola no pé e na posição, eles jogam de forma parecida. E aí teve gente falando, teve muito torcedor falando: ah, cara, eu prefiro o Alexandre Pato num time que tem Pablo e Éder e Vitor Bueno, é o Neymar. Cara, esse argumento é muito fraco, sinceramente. Por quê? O Pablo não é titular, o Éder não é titular e o Vitor Bueno, o Vitor Bueno tá sendo testado finalmente na posição dele. Pode ser que não vire, pode ser que continue sendo um jogador ruim. Eu vou parar de criticar o Vitor Bueno pelo menos por hora, porque ele está sendo finalmente testado desde que ele chegou no São Paulo, na posição dele, e não improvisado, como vinha sendo com o Crespo de centroavante, como vinha sendo com o Fernando Diniz como ponta esquerda. Então, o Pato, nesse momento, se ele fosse um jogador como o Roger Guedes, seria perfeito, seria maravilhoso, mas é um jogador totalmente sem alma e hoje sem velocidade. O Pato envelheceu. O Pato, além de ser um jogador que ele é hoje um jogador lento, ele envelheceu, cara. Ele não é mais aquele Alexandre Pato que passou aqui com o Juan Carlos Osório e muito menos é o Alexandre Pato que achariam que ia chegar aqui nessa segunda passagem, que foi totalmente um fiasco. Inclusive, eu acho que para o momento atual do São Paulo, para o São Paulo se reconstruir, a gente tem que parar de querer e de ficar atazanando a diretoria para trazer sempre esses jogadores que deram certo aqui. Porque beleza, alguns jogadores eles podem realmente voltar e ser tudo aquilo que eles foram, até melhor do que a primeira passagem. Mas na maioria dos casos, isso não vai acontecer. Na verdade, eu só acho que isso acontece com os caras assim que são muito fora da curva, que é o caso do Hernanes, que veio a segunda passagem e virou ainda mais ídolo, mas aí forçaram a terceira passagem do cara e aí não conseguiram queimar, tá? Porque a torcida do São Paulo adora o Hernanes, mas conseguiram aí forçar demais um ídolo. Outro jogador que pode ter esse mesmo desempenho é o Lucas Moura. Ele pode voltar e deitar aqui, cara, porque ele tem talento para isso. Não é o caso do Alexandre Pato e também não é o caso de muito jogador que a galera quer aqui de novo, como por exemplo o Petros, como por exemplo o Maicon, tá? Podem ser jogadores que dá para ter no elenco, pode. Em um contexto ali específico dá para utilizar eles. Agora, para você ter um jogador que chega como chega o Alexandre Pato para ser um dos principais nomes do time, estrela, que ele chega como estrela, mesmo não sendo uma, não dá, realmente não dá para trazer o Alexandre Pato. Vamos supor que sim, o Pato recebe 120 mil reais por mês lá no Orlando City.
Por que então ele recusou o time que formou ele, que é o Internacional? Porque o problema ali foi financeiro, ele não foi pro Internacional por problema financeiro. Por que ele recusou então o Internacional? No São Paulo ele topa jogar recebendo pouco, não recebendo nada, e no Internacional ele não topa voltar por problema financeiro. Isso pra mim não tem nexo, as coisas não batem. E outra coisa, mesmo que batesse, cara, se ele sai lá do Orlando City e vem pro São Paulo, eu duvido que o São Paulo ia assinar com ele para receber só isso de salário, esse salário irrisório. E mesmo recebendo isso, cara, se você tem um problema de renovação salarial com o Arboleda por causa de valor salarial e tempo de contrato, não tem sentido você gastar 120 mil para trazer o Pato. Você tem que se desfazer de jogador assim. Você tem que se desfazer de William, de Pablo, de Éder, de Rodrigo Freitas, sabe? Você tem que se desfazer desse tipo de jogador inútil pro elenco e não trazer mais jogador para comprometer sua folha salarial. Agora falando de desempenho dos jogadores. O Alexandre Pato pelo Orlando City passou mais tempo machucado do que à disposição para jogar. Lá na MLS, né, segue aí um pouco do que é o basquete e já entrou nos playoffs, ou seja, já está perto do final do campeonato e o Pato não estava à disposição, ou seja, o Pato mal jogou nesse campeonato que já está chegando ao final, porque ele não consegue ficar bem fisicamente. O São Paulo não tem um bom DM para deixar essa parte física do Pato 100%, né, à disposição realmente, ou seja, vai ser um jogador que a gente vai colocar expectativa naturalmente quando ele chegar. E é um jogador que tende a não ficar disponível em boa parte dos jogos, que não é o que a gente quer, não é o que a gente precisa agora. Em contrapartida, você tem o Nicão, que já vem há algumas temporadas estando bem fisicamente, estando à disposição da equipe durante toda a temporada. E vindo aí um jogador bem mais maduro, um jogador bem mais útil, que encaixa com a proposta de jogo, com a proposta de pensamento do São Paulo para 2022. O grande problema do Nicão é, como eu falei, ele vai para o seu último contrato e ele não é um jogador que precisa ser comprado. Portanto, ele provavelmente vai exigir aí entre 400 a 700 mil por mês de salário e vai querer um salário aí, eu acredito que pelo menos uns 3 anos. Então, cabe à nossa diretoria saber negociar, encontrar um break-even, um ponto de equilíbrio para realmente trazer o Nicão para ele ser jogador de São Paulo. Eu acredito realmente que o Atlético Mineiro vai entrar nessa disputa. E se o Atlético Mineiro entrar nessa disputa, desculpa, não vai ter como disputar com os caras. Eles têm alguns jogadores de ponta ali, mas não tem substituto. Se tiver um problema com o Keno ou Savarino, não tem quem entre a nível de Atlético Mineiro que disputa todas as competições. Então, assim, eu acho que o Nicão merece sim um salário entre 400 a 600 mil reais realmente. Pro quilate de jogador que virou o Nicão, ele vale isso hoje. Até porque você não vai ter que comprar o Nicão. Mas assim, 2 anos de contrato, talvez podendo virar 3 anos de contrato, né? Agora, se o Atlético Mineiro entrar nessa disputa e oferecer mais dinheiro e tem dinheiro para oferecer isso, infelizmente, o São Paulo vai ficar de mão abanando. Porque é um jogador que está à disposição no mercado, o Corinthians tem interesse, o São Paulo tem interesse, o Atlético Mineiro já demonstrou interesse aí e com certeza é um jogador mais útil do que o Pato nesse momento. Mais um dado aí até interessante para trazer aqui para vocês para encerrar esse vídeo é o Nicão. Ele tem uma jogada dele característica que também é uma jogada do Everton Ribeiro, uma jogada do Arrascaeta, que é quando ele vem levando a bola ali na ponta direita, ele limpa para a esquerda e faz o cruzamento. Faz o cruzamento ali na cabeça do atacante, ele serve o atacante muito como um armador mesmo pelo lado do campo. E o Nicão, cara, nesse cruzamento dele específico, ele tem uma assustadora taxa de acerto de 39% durante a Copa Sul-Americana. Ou seja, uma a cada 2 bolas e meia que ele cruza na cabeça do atacante e o atacante cria uma grande oportunidade de gol. Vocês não têm ideia de como isso é importante para um elenco. Quando você vai ver esse número no Campeonato Brasileiro, eu pensei, poxa, pode ser um número aqui só da Sul-Americana. E aí na Sul-Americana ele realmente conseguiu esse número. Mas se você vai no Campeonato Brasileiro, esse número ele cai apenas um pouco. Ele passa a ser 32%, que ainda é excelente. Para vocês terem ideia, o Reinaldo é o lateral do São Paulo que mais acerta cruzamento. Ele tem uma taxa de acerto de 20%, 2 a cada 10 cruzamentos. E o Nicão tem uma taxa de 2 a cada 2 cruzamentos e meio. Antes que falem aí que o Reinaldo erra muito cruzamento, o Reinaldo tem a mesma média de acerto de cruzamento do que o Guilherme Arana, que é o melhor lateral esquerdo do Brasil hoje, e que o Felipe Luiz também, que é outro lateral de grande nível que joga aqui no Brasil. Dito isso, eu espero que tenha ficado claro que o São Paulo precisa do Nicão e não precisa do Alexandre Pato. O Alexandre Pato, repito, foi um dos jogadores que mais me deu raiva em clássico. Um jogador que estava andando no Itaquerão, que a gente ainda não conseguiu uma vitória lá, e estava andando, enquanto o São Paulo
precisava de resultado, ele não conseguia se ligar no jogo. Mesma coisa contra o Palmeiras, jogador que ficava totalmente alheio ao que estava acontecendo. Então, assim, espero que eu tenha deixado claro que o motivo pelo qual o Nicão deve ser jogador do São Paulo em 2022 e o motivo pelo qual o São Paulo não deve recontratar o Alexandre Pato. Então, se aquele seu amigo tá pedindo o Alexandre Pato e você acha que ele tá errado, manda esse vídeo pra ele. Deixa o like se você gostou do vídeo, o seu like é muito importante e ele é de graça e ajuda muito o nosso canal a crescer aqui no YouTube. Tamo junto, muito obrigado e até o próximo vídeo.